O presidente Lula falou sobre Trump de uma forma leve e engraçada. Vamos ver. Não é fácil, fácil. Então, gente, olha, eu tô muito feliz porque as coisas estão acontecendo no Brasil. O mundo está difícil, o Trump está aí. Aqui, o contexto. Ele estava no dia 15 em Sorocaba, na inauguração do Instituto Federal de São Paulo, numa unidade de lá. O contexto é o seguinte: ele falou por 15 minutos, cerca de 15 minutos. Aqui estava o Alckmin, estava o ministro da Educação, se não me engano, reitor do Instituto. Falou por 15 minutos e ele começou falando o seguinte: olha, são 6 horas da tarde, nenhum de nós ainda almoçou e eu ainda tenho que voltar a Brasília hoje ainda. Então ele falou ali bastante sobre a educação, o contexto da educação no Brasil hoje e sobre a inauguração, né, desse instituto, desse campus do instituto, e, e terminou de uma forma descontraída, e o tempo todo ele ficou nesse espaço que ele está aqui. Ele ia, tocava a mão das pessoas, falava diretamente com cada um. Às vezes falava uma coisa mais séria, mas às vezes falava uma coisa mais contraída, igual nós vamos ver aqui agora. Lembrando que um presidente ele tem que ter a postura firme, tem que ter a postura mais formal, mas ele pode também brincar respeitosamente com a plateia que está em volta dele, e isso aqui ele fez de uma forma que só cabe ao Lula fazer, que outros presidentes já tentaram fazer, mas recentemente cai sempre no desrespeito, cai sempre na coisa falha, na coisa lamentável mesmo. Mas não, esse homem de 80 anos de idade, ele consegue fazer isso. E nos 15 minutos anteriores a esse pedaço que a gente vai ver agora, ele citou diversos números, uma coisa incrível. Como que ele tem esses números na cabeça? Pode ter estudado um pouco antes, mas mesmo assim, ele tem 80 anos. Vamos ver. O mundo está difícil, o Trump está aí ameaçando todo mundo. Trump não sabe o que é um pernambucano, senão ele não vai fazer ameaça nunca aqui. Ele sabe. Se ele soubesse da minha descendência com Lampião. É claro que ele está brincando, mas ele está mostrando que não vai abaixar a cabeça, que não vai se fazer de vira-lata, né? E é um exemplo para nós. Quantas vezes nós baixamos a cabeça porque a pessoa tem um outro sotaque, europeu, estadunidense, americano, inglês. Ele não. Ele está falando o seguinte: olha, eu vim de um lugar que é assim, assado. É em tom de brincadeira, mas ao mesmo tempo é falando assim: olha, eu me garanto, né? Mas vamos ver. O final da fala dele, ele vai falar que ele quer paz e amor. Vamos ver. Ele tomava muito cuidado. Se ele soubesse o que é um nordestino nervoso, ele não brincaria com o Brasil. De qualquer forma, nós não queremos guerra. Nós queremos paz. Nós queremos ter acesso a Xi Jinping curtiu. cultura, passear, estudar, namorar, brincar. Nós só queremos coisa boa. Quem quiser guerra, vá para o outro lado do planeta, porque aqui nós somos a terra de paz e do amor. Aqui nós somos a terra de quem não tem medo de ser feliz. Um beijo no coração e até a próxima visita a Sorocaba. Eu lembro de 5 anos atrás, 6 anos atrás, no governo anterior, onde se vivia o tempo todo com a cara carrancuda, herdada dos porões do exército, ou fazendo piadas de mau gosto, misóginas, homofóbicas,
racistas. Vamos metralhar, vamos... Como pode? Como pode? Como pessoas podem ter saudades daqueles dias horrorosos? O Brasil pode não estar às mil maravilhas hoje. Tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa para ser auditada, fiscalizada, tem muita coisa que a gente tem que manter os olhos abertos, afinal de contas, político é político. Mas percebe a leveza, percebe que eu não mostrei aqui os 13 minutos anteriores a essa brincadeira que ele fez, mas ele deu números sobre como que o Brasil está cuidando da educação e como quer cuidar nos próximos meses e talvez no próximo mandato. Isso é completamente diferente do que existia antes. Não existiam números, não existiam perspectiva de melhoras, existia só ataque, só ataque. E aqui ele não precisou atacar a atual oposição, que é a direita hoje no Brasil. Ele não precisou fazer isso. Ao contrário, ele diz que aqui no Brasil nós somos uma nação soberana nessa brincadeira. É isso que ele quis dizer. Não que vamos entregar, não que os Estados Unidos da América ou outro país estão certos. Não, ele falou assim: nós somos o Brasil. Lógico, puxando a sardinha para o lado do Nordeste, mas foi uma brincadeira. A gente tem que perceber que foi uma brincadeira saudável. Só que agora eu quero mostrar para você um vídeo sério, que ele fala sobre Trump de uma forma séria, para que todos os outros países do mundo ouçam a posição do Brasil sobre isso. Olha só. Não é correto o mundo estar na situação que está. Não é correto. O Trump não tem o direito de acordar de manhã, achar que pode ameaçar um país. Não tem direito, ele não foi eleito para isso. O mundo não lhe dá direito disso. A Constituição americana não garante isso, e muito menos a Carta da ONU. Ou seja, ao contrário de alguns presidentes, poucos, cada vez menos. Antes de ontem, a Espanha cortou relações com os Estados Unidos, ou os Estados Unidos cortaram relações com a Espanha, e o Xi Jinping já recebeu esse representante da Espanha de braços abertos. Mas ainda existem alguns presidentes, como o Milei da Argentina e o genocida do Netanyahu de Israel, que se unem a esse camarada, esse mafioso pedófilo do Trump. Então o que está faltando? Está faltando lideranças políticas assumir a responsabilidade que o mundo não é de um país só. Por mais importante que seja esse país. Ou seja, multilateralismo, que é o que a China quer fazer. É importante que os maiores tenham mais responsabilidade de manter a paz no mundo. Seriam os primeiros a manter a paz, como era há alguns anos atrás. Mas os Estados Unidos, nesses últimos 200 anos, participaram de 80 guerras, se não me engano. Ficaram, nesses 200 anos, apenas 16 anos sem participar de alguma guerra. Isso explica muita coisa do tamanho daquele país, da riqueza daquele país, né? Explica muita coisa. Como que eles conseguiram tudo isso? Bom, era isso que eu queria mostrar. Esse vídeo eu quis mostrar um lado do Lula descontraído, né? Realmente uma pessoa cativante, e esse lado de estadista que pode falar de igual para igual com qualquer presidente do mundo, seja de direita, de esquerda, seja do Extremo Oriente, seja aqui do Ocidente, né? Então é um estadista, é um grande presidente que o Brasil está tendo,
mais uma vez. Eu não gosto de falar o maior presidente, o melhor presidente da história do país, porque cada época é uma época, cada época teve um contexto. Mas o que ele fez nos 2 primeiros mandatos e está fazendo nesse terceiro, e agora projetando para o mundo, é muito importante. Muito importante. Nós precisamos divulgar isso, nós precisamos publicar, deixar público, divulgar isso o máximo possível, porque agora em época eleitoral, vagabundos vão tentar concorrer com o Lula. Pessoas com isso aqui de perder mandato de senador, isso aqui de serem presos como familiares, né? Eles vão concorrer com o Lula. É claro, vai ter candidato sério, claro. Tomara que tenha a maioria. Eu gostaria que todos os candidatos fossem sérios, mas só que tem alguns ou um candidato que não consegue falar desse jeito que esse nosso camarada de 80 anos fala para o mundo, e fala também com a gente, com o povo. Esse era o recado. Se você curtiu, deixa o like. Se você concorda ou discorda, escreve aqui embaixo nos comentários. Tapioca Pirata agradece.